Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos neste ambiente virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós acerca do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. Mais alguns minutos que o Senhor da vida nos concedeu de presente para que possamos continuar nesta busca pelo conhecimento da verdade, nos libertando assim das trevas da ignorância. E é por isso que aqui nós nos encontramos mais uma vez, reunidos em nome de Deus, reunidos em nome do Cristo nosso Senhor, dos Espíritos amigos, para agradecermos a Deus pela vida, agradecermos a Deus por este patrimônio maior que Ele nos concedeu para que administremos pela eternidade, patrimônio que conhecemos com o nome de vida. Agradeçamos a Deus por mais esta oportunidade no corpo físico, mais uma oportunidade que o Senhor nos concedeu de aqui nos encontrarmos matriculados nesta escola bendita que é o planeta Terra, onde nós nos encontramos em processo educativo. Gratidão a Deus por tudo isto. Gratidão a Deus pelo retorno ao corpo físico, porque por diversas vezes nós já nos ligamos a um instrumento igual este, aqui na Terra ou em outros mundos. Porque conforme os Espíritos amigos nos informam, nós já tivemos diversas, centenas, milhares e milhares, quiçá até milhões de reencarnações. É o Senhor da vida nos concedendo todas as oportunidades de que necessitamos para o nosso despertar espiritual. Porque conforme nós sabemos, Deus, na sua infinita bondade, misericórdia e amor, jamais nos fecha porta alguma. Sempre nos deixa infinitas portas abertas ao arrependimento e ao início de um processo verdadeiro de transformação. É por isso que quando o precursor do Cristo esteve aqui na Terra com ele, João o Batista, que pregava nos desertos da Judéia, ele pregava exatamente o arrependimento. Arrependei-vos. E é por isso que aqui nós nos encontramos mais uma vez para também agradecermos a Jesus, que nesta demonstração maior, neste ato heróico de vir à Terra, nesta demonstração de renúncia, veio nos auxiliar neste processo. E para isto, e por isto, ele nos deixou como o maior legado este fabuloso código pedagógico que conhecemos com o nome de Evangelho. Gratidão a ele. Gratidão aos Espíritos amigos que em seu nome continuam caminhando conosco, nos auxiliando neste processo de despertar, sempre através das boas intuições, nos convidando para que possamos trilhar os melhores caminhos para a nossa vida. A eles, a estes abnegados mensageiros, agradeçamos em nome do Cristo. A todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas mais uma vez. Abraço fraternal a todos e a todas em nome do Cristo nosso Senhor.
E hoje aqui nos encontramos mais uma vez para mais um estudo sistematizado da doutrina espírita, mais uma questão de O Livro dos Espíritos. Iniciamos recentemente estudos com base no capítulo de número 7 do livro 2º ou parte 2ª, que trata acerca do retorno do espírito a uma nova existência corporal. Estamos estudando mais especificamente acerca do prenúncio ou do sinal, ou daquele primeiro passo, ou daquele primeiro sinal que recebemos no mundo espiritual de que devemos retornar para uma nova experiência no corpo físico. E hoje refletiremos acerca deste assunto com base na questão de número 333. 333, em que nós encontramos o seguinte questionamento formulado por Kardec. Se o espírito se encontra bastante feliz, numa condição mediana entre os espíritos errantes, da qual não tem ambição de se elevar, poderá prolongar este estado indefinidamente? Igual quando nós aqui na Terra, quando estamos reunidos com amigos, em uma reunião familiar, em uma reunião de confraternização entre amigos, num agrupamento de colegas de trabalho, em que o ambiente está agradável, em que queremos prorrogar por um bom tempo, não indefinidamente, mas por um bom tempo, o momento de irmos embora, irmos para os nossos lares, nos separarmos, concluirmos aquela confraternização ou terminarmos aquela confraternização. Então assim Kardec, parecendo com isto, com este comportamento nosso aqui na Terra, mas este ambiente está tão bom, tão agradável, será que eu não posso ficar aqui por um tempo bem maior do que me separar destas pessoas ou destas entidades com as quais eu estou me dando bem, com as quais eu estou me sentindo bem? Estou me sentindo em casa? Então assim Kardec questionou, se um espírito que se encontra bastante feliz, está muito satisfeito naquele ambiente, numa condição mediana, não está nem tão bom nem tão ruim, numa condição mediana, não tem interesse em se elevar, mas em continuar naquele ambiente entre os iguais. Ele poderá, por escolha própria, prorrogar ou prolongar indefinidamente a sua permanência naquele ambiente ou naquele estado evolutivo ou naquela condição evolutiva? Não evoluir indefinidamente? E aí os espíritos amigos, respondendo a Kardec e a todos nós, disseram da seguinte maneira: não indefinidamente. Então eles já deixam bem claro. Não indefinidamente. O progresso é uma necessidade que o espírito experimenta cedo ou tarde. Queiramos nós ou não evoluir, um dia iremos evoluir. Todos devem elevar-se. É seu destino. Então, a resposta bem sucinta dos espíritos superiores, mas bastante clara
ao questionamento formulado por Kardec sobre este prolongar indefinidamente o seu estado, a sua condição. Então eles dizem que indefinidamente não, porque chega um momento em que a lei natural diz basta. Você precisa evoluir. Mesmo que através de uma reencarnação compulsória, o espírito que tem a necessidade de novas reencarnações, ele irá reencarnar. Por mais que ele prolongue este momento, chegará um ponto em que a espiritualidade superior diz que não é mais possível prolongar. Igual o relato que nós encontramos no livro de Ivone do Amaral Pereira, obra fenomenal, um verdadeiro tratado acerca de suicídio, onde a personagem principal, Camilo Castelo Branco, onde no mundo espiritual, após ser socorrido por mensageiros de Maria, ele ficou por muito tempo sem reencarnar e prolongando essa permanência no mundo espiritual, até que chegou o momento, depois de aproximadamente 5 décadas de permanência no mundo espiritual, e aí os espíritos amigos falaram: ó, Camilo, não dá mais, você tem que retornar. Chegou o momento, não tem como prolongar mais a sua permanência por aqui. Então sempre ele usava como desculpa, se assim podemos dizer, que ainda não estava preparado, que precisava estudar mais, precisava trabalhar mais, precisava se qualificar melhor para não errar de novo. Então chegou o momento em que não teve como mais ele ter desculpas, porque ele já tinha o preparo necessário e suficiente para retornar, e assim ele teve que retornar. Então, assim, conforme respondem os espíritos amigos a Kardec e a todos nós até podemos e poderemos prolongar esta permanência no mundo espiritual, mas chegará um momento em que não será mais possível. Chegará um momento em que teremos que reencarnar, conforme aqui eles dizem, cedo ou tarde. Todos devem elevar-se. É a lei, é o nosso destino, porque todos nós fomos criados por Deus para crescermos. Já que todos nós, conforme o próprio Cristo nos fala, todos nós somos luz. E precisamos fazer brilhar a nossa luz através da nossa transformação, por meio da nossa transformação. E a nossa transformação, ela acontece e acontecerá sempre através do nosso esforço próprio. Então assim fechamos este parêntese com esta citação da questão 333 para, na sequência, seguirmos as nossas reflexões, ampliando e aprofundando um tanto mais acerca deste assunto, agora com Miramês, Filosofia Espírita, capítulo 27 do livro ou do volume número 7 da coletânea Filosofia Espírita, composta por 20 volumes. Então esse capítulo 27, onde nós encontramos os comentários de Miramês, a questão 333, tem como título Limite da Vontade. E Miramês começa os seus comentários da seguinte maneira: a vontade do espírito tem limites consideráveis. Então a nossa vontade, ainda na condição de criaturas em estado inferior, a nossa vontade tem limites consideráveis.
sendo a evolução da alma uma lei, o espírito não pode deixar de ascender, ou seja, de subir, no campo do despertar, pela sua exclusiva vontade. Acima de todas as vontades humanas e espirituais dos filhos da luz, existe a determinação da força soberana. E esta força soberana, força criadora, força sustentadora, força mantenedora de tudo e de todos, essa força nós conhecemos com o nome de Deus. Então assim nos fala Miramês, força soberana que conhecemos com o nome de Deus. A criatura que nasce em família abastada pode, se quiser, não trabalhar. Pode também não estudar e somente gastar o tempo com paixões inferiores e às vezes com as famílias, apoiando esse falso proceder. Então assim nos lembra Miramês que um espírito que nasce, e quantos espíritos renascem aqui no mundo terreno, em famílias que se encontram provisoriamente na administração de grandes fortunas amoedadas, em que a criatura faz escolhas. Quando ele chega na condição de fazer escolhas, ele faz escolhas. E aqui ele fala que ele poderá fazer a escolha de não trabalhar, de não estudar, e somente gastar o tempo, ou matar o tempo, como se fala popularmente, gastando a fortuna que a sua família até aquele ponto amealhou, e exagerando em tudo, conforme aqui nos diz Miramês, com as paixões inferiores e às vezes até mesmo com o apoio da família neste falso proceder. A vida é minha, eu faço dela o que eu bem entender. Muitas pessoas se comportam assim. Mas quando se fala ou quando falamos que a vida é minha, faço dela o que bem entender, na verdade não estamos falando a coisa correta. Não estamos ou não estaremos pronunciando uma verdade, porque a vida não é nossa. Nós apenas estamos na administração deste patrimônio de Deus, esta força soberana que conhecemos com o nome de Deus. Então assim, Miramês acrescenta que essa chamada vida boa, que muitas pessoas escolhem, também tem limites. A qualquer momento a morte do corpo chega de mansinho e diz basta. Então essa vida boa, ele coloca vida boa entre aspas, ou esta boa vida, que muitas pessoas escolhem, tem limites. E aquele chamado anjo da libertação ou morte chega para libertar aquela alma. Então é por isso que Miramês aqui nos fala acerca deste falso proceder, que também tem limites, e a qualquer momento a morte do corpo chega de mansinho e diz que basta. O espírito então irá para o lugar em que deseja ficar parado no tempo. Acabada a mordomia, ele passa a sofrer os desgastes que ele próprio preparou. Perambulando pelas trevas, vai sentir o choro e o ranger de dentes.
Então, quando acaba aquela boa vida, entre aspas, que em verdade não era uma boa vida, ele irá sofrer as consequências das suas escolhas equivocadas e muitas vezes com o apoio da própria família, que também por ignorância concordou e às vezes apoiou este mau proceder ou esta falsa escolha ou esta má escolha. Assim também é o espírito livre das conjunções humanas, que não deseja reencarnar por receio de voltar à Terra. Então, primeiro Miramês, para fazer esta comparação, ele nos mostrou as escolhas que nós, até certo ponto, dentro de certos limites, nós temos a liberdade de fazer aqui na Terra, quando no corpo físico, também o espírito no mundo espiritual tem esta liberdade, até certo limite, de fazer escolhas, de não desejar reencarnar, de retardar a reencarnação. O seu temor o faz caminhar devagar, e nessa semi-paralisação, mesmo que gaste milênios, algum dia ouvirá a voz da justiça a chamar à carne. Então aqui Miramês nos lembra que o espírito, fazendo estas escolhas equivocadas, ele poderá permanecer no mundo espiritual até mesmo por milênios. Mas chegará um momento em que a sua própria consciência o chamará à razão e ele ouvirá a voz da justiça a chamar para voltar mais uma vez ao corpo físico, ao campo de trabalho verdadeiro. Eis a imposição da lei para que retorne ao corpo, a um corpo de carne com duras provações, no sentido de despertar suas qualidades que dormiram demais. Então assim, acontece conosco também, quando aqui no corpo físico, em muitas situações, quando nós exageramos no descanso, dormimos demais ou ficamos, quando não adoentados, ficamos por mais horas do que o necessário na cama, nosso corpo reclama. Com certeza acontece com todos nós. Comigo acontece assim. Então assim, Miramês nos lembra que é também assim com o espírito. Se ele permanece exageradamente, ou seja, sem necessidade, prorrogando, alongando um tanto mais o seu retorno ao corpo físico, ele retornará um dia a um corpo em duras provações, no sentido de despertar suas qualidades que dormiram demais. Então ele precisará passar por um choque de realidade mais dura para que ele venha a despertar estas qualidades que ficaram dormindo por tempo exagerado. Todos foram feitos, aqui Miramês nos fala do nosso ponto de partida, todos nós fomos feitos iguais e todos têm os mesmos valores espirituais a serem despertados de dentro para fora. Então aqui Miramês nos lembra que Deus não criou nenhuma alma com essência diferente. Ele não criou nenhuma das suas criaturas com nenhum privilégio. Não saímos das mãos do Criador com mérito ou com demérito. Todos nós fomos criados iguais. Ninguém fica indefinidamente paralisado.
Os caminhos nos esperam e basta decidirmos trilhá-los. Na Terra é a mesma coisa. Certas criaturas abraçam seus deveres com todas as suas forças. No entanto, outras criaturas ampliam a sua quietude, mesmo encontrando oportunidades valiosas para o seu crescimento espiritual. Porém, quando descobre e sente a necessidade de subir, torna-se um gigante e enfrenta todos os obstáculos, seja eles quais forem. Então aqui Miramês nos lembra, mais uma vez, e faz este paralelo entre nós que nos encontramos aqui no corpo físico e as entidades no mundo espiritual. Nós, daqui a pouco, quando estivermos no mundo espiritual. Então, quando aqui na carne, muitos de nós aproveitamos todas as oportunidades, abraçamos, conforme se diz popularmente, agarramos com unhas e dentes todas as oportunidades para o nosso crescimento. Sendo que outras criaturas desperdiçam as oportunidades porque não querem agir. Mas um dia, depois de desperdiçar tantas oportunidades valiosas para o seu crescimento espiritual, um dia todos nós seremos despertos ou despertaremos e nos tornaremos verdadeiros gigantes neste processo de transformação. Deus, sendo onisciente, sabe dos destinos de todos os seus filhos. Deus é o conhecedor de todas as ciências, sendo assim, ele conhece todas as suas criaturas, porém deixa-os, ou seja, ele deixa os seus filhos até certo ponto livres para escolherem os caminhos a serem trilhados. Jesus Cristo, sendo igualmente a misericórdia, o amor mais puro, veio ao mundo para nos ensinar pelo exemplo que devemos lutar em todas as frentes, conquistando os valores ainda latentes na cidade do coração. Todos os espíritos com Jesus avançam com segurança por saberem que não erram o caminho de Deus ou o caminho para Deus. A nossa vontade tem limites, mas enquanto não chegamos a eles, aproveitemos o tempo, mas enquanto não chegamos a estes pontos, a estes limites, é preciso que aproveitemos o tempo dentro da vontade do soberano Senhor. E para conhecer a vontade de Deus, basta conhecer a Jesus. Então aqui Miramês nos fala dos limites acerca da nossa vontade e nos fala acerca da vontade de Deus. Para conhecermos a vontade de Deus, basta que conheçamos Jesus, guia e modelo para toda a humanidade. Ele, Jesus, nos indicará qual a porta pela qual devemos entrar pelo nosso esforço, sem a compra dos talentos divinos. Porque os talentos divinos não estão à venda. Eles são conquistados e não comprados. Existem vários estados de graça, mas mesmo respirando em um deles, não queiramos ficar estacionados em quaisquer deles. Se a lei é avançar cada vez mais, busquemos sempre o mais além. A esperança não pode acabar por ser a subida infinita e a felicidade eterna dentro da eternidade do Criador. Então, mesmo que estejamos em um ambiente agradável,
naquele ambiente que estamos felizes, não fiquemos satisfeitos com aquilo, com aquele ambiente estreito. Busquemos novos horizontes, conforme aqui nos fala Miramês, porque a subida ela é infinita e a felicidade eterna dentro da eternidade do Criador. E aí Miramês encerra dizendo: dentro da ciência astronômica está evidenciado que nada para no infinito. Se existe essa lei de cinetismo para as coisas materiais, em se referindo às espirituais, elas são mais visíveis. A vida é movimento. Quanto mais se move, mais se vive. Então a vida é movimento. Não queiramos ficar parados, porque a vida é movimento. E quanto mais se move, quanto mais se movimenta, mais se vive intensamente. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs. Um abraço fraternal a todos e a todas, em nome do Cristo nosso Senhor. E muito obrigado mais uma vez por sua presença, por sua participação. E até breve, em nome do Cristo nosso Senhor.